dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes 4 numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz seguir ou subscrever ou partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Obrigado, Catarina. Bem-vindos a todos. Deixem-me manifestar a minha satisfação por estar aqui no sábado de manhã com uma excelente companhia. Bem-vindo Álvaro, que hoje podes estar connosco. Não temos o Henrique e o Zé Alberto Pereira pelas piores razões, infelizmente, problemas de saúde e de funerais, portanto, coisas pouco recomendáveis, e por isso não podem estar connosco. Mas nós estamos com eles. E temos connosco duas convidadas especialíssimas, a Mariana Neves, a Cristina Santos, uma economista e uma designer, que se disponibilizaram para neste sábado de manhã vir falar connosco. Obviamente, uma economista e uma designer, só podíamos falar de envelhecimento e de soluções de habitação colaborativas, assim. Antes de começarmos, eu queria só pedir desculpa pela escolha do título para esta semana. Foi péssimo. Depois é que me apercebi que aquele título que eu fiz foi péssimo. Não devíamos falar de envelhecimento saudável, porque só envelhecemos quando estamos vivos. Se depois de morrermos, o envelhecimento já não é bem uma preocupação. Portanto, devíamos se calhar falar mais em viver saudável, ou vida saudável, uma coisa assim. Mas são as minhas questões filosóficas. Deixem-me só então, dar-vos as boas-vindas. Toda a gente tem som e está bem disposto? Muito bem. Sim. Ótimo, ainda bem. Então, como eu estava a dizer, a Cristina é economista, fez toda uma carreira como profissional de marketing em empresas, acima de tudo empresas de produtos de consumo. E depois houve uma altura qualquer que deixou-se disso e resolveu fundar uma cooperativa de solidariedade social chamada Lado Bom. Uma mudança sobre a qual seguramente nos vai explicar o que é que lhe deu, o que é que aconteceu. Por outro lado, a Mariana Neves é designer, estudou designer nas melhores escolas em Portugal e no Reino Unido, e agora de repente perdi aqui a minha aplicação. Ok, já está de volta. É uma coisa, eu só estou a apresentá-las ligeiramente por causa deste pormenor sobre o qual não posso deixar passar. A Mariana é a autora do Vitinho. O Vitinho tem um papel muito importante na infância dos meus filhos mais velhos. Não sei se todos os espectadores, se toda a audiência estará consciente de que é que eu estou a falar, porque já foi há muito tempo, mas o Vitinho era aquele desenho animado que, a seguir ao telejornal, se não estou em erro, convidava as pessoas a ir para a caminha. Aí está ele. Aí está ele. Eu ia para a caminha com o Vitinho. Eu não ia, mas levava os miúdos. É uma história até muito engraçada. Como é que ele surgiu? Então começamos por aí, não se importa. Não me importa. Como é que ele surgiu? Na altura, eu tinha 22 anos, estava a trabalhar numa mínima agência de publicidade e fomos convidados a participar num concurso para apresentar uma campanha para o lançamento de um produto novo da Milupa,
que queria desesperadamente entrar nas grandes superfícies. Portanto, a Milupa só tinha produtos para bebés que se vendiam em farmácias, que eram os suplementos e os leites e tal, em pó, e teve a ideia de combater o monstro da Nestlé numa área em que só a Nestlé que tinha um produto chamado Nestum, que também só existia em Portugal e no Brasil, não existia no resto. Não sabia. E essas papas tinham dois públicos-alvo importantes, um era a infância e o outro era a velhice, por acaso. As pessoas deixam Nestum quando se tornam adolescentes e depois voltavam quando já não tinham dentes. E também quando as memórias da infância começavam a ter uma importância diferente. Bom, eu na altura já trabalhava como designer em publicidade e propus ao meu patrão uma campanha em que o elo de ligação entre quem compra, quem consome e o produto seria um personagem animado. Elo de ligação esse que seria basicamente emocional, porque de facto os pais é que compram e as crianças é que consomem. E ele disse-me tranquilamente, não faça nada. E eu disse, e para fazer isto eu quero contratar o Zé Maria Pimentel, ilustrador com quem eu já tinha trabalhado antes noutra agência. E quando isto acontece, ele diz, não faça nada, eu vou falar com o João Mendes Martins, na altura diretor-geral da Milupa em Portugal, e depois digo, e volta para a agência e diz, esqueça, a Milupa nunca vai comprar uma campanha desse tipo, eles são alemães e comunicam desta forma, comunicam da forma para farmácias e queriam entrar nas grandes superfícies. E eu disse, ok, Zé Carlos, e este é um pormenor interessante. Então é assim, eu vou fazer 2 campanhas, essa que você diz, e vou fazer aquela que eu quero. Eu pago ao Zé Maria Pimentel e se a campanha que eu vou propor ganhar, você paga-me de volta. E se perder, eu fico com o personagem. E ele disse, tranquilo. Mas porquê é que isto é importante? Porque isto mostra que já nessa altura, com 22 anos, não só eu era uma grande rebelde e tinha as minhas ideias e era bastante empreendedora. O dinheiro que eu ia pagar ao Zé Maria era o equivalente a um mês do meu ordenado, na altura. Só para ele fazer as ilustrações. Depois desenhamos a campanha toda, vamos a concurso contra 2 grandes agências e a nossa campanha ganha, a do Vitinho, e este é outro pormenor interessante, nunca no início estava nas especificações que eu criei para esta estratégia, nunca deveria ter nome, nem sexo, nem idade. E porquê? Porque nós descobrimos que as crianças até aos 5 anos projetam uma determinada coisa e querem ser parecidos com os mais velhos, as crianças dos 8 aos 12 não querem ter nada a ver com a infância, não querem ser considerados bebés e tal, e tal, e tal. E então o personagem Vitinho não ia ter nome, porque imediatamente dá-lhe o género. E também não ia ter idade, e porem Vitinho no nome já o torna mais infantil, e deveria ser apenas o elo de ligação, e as campanhas originais assim o eram, fiéis a estes princípios. Porquê? Porque é que não deveria ter nome? Porque veio a acontecer aquilo que nunca deveria ter acontecido. Ele tornou-se mais famoso do que o produto. O produto chamava-se Milovit, que ninguém se vai lembrar, hoje em dia, e o personagem é que se tornou famoso. E a Milupa perdeu o controle desta comunicação. E então, em termos de marketing, não há nada pior que se possa fazer do que um elemento é mais importante do que o produto que se quer colocar no mercado.
o acesso a este personagem deveria ser via produto e foi invertido. Pronto, isto agora são aspectos mais técnicos. Então, como é que há uma designer que faz estas coisas que saem de controle e que faz toda esta carreira na publicidade, mas depois também na concepção de novos modelos de negócios? Como é que depois vem parar a esta área do envelhecimento saudável, da habitação? Porquê? O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nós estamos a falar do tempo da publicidade em que eu trabalhei em publicidade, não havia métricas, havia estudos de mercado pela Nielsen, que falavam em audiências, que era altamente obscuro como eram medidas, porque nós tínhamos televisão analógica e rádio e tal. O máximo que se podia saber era quantos anúncios, quantos jornais se vendiam, quantas revistas e etc. Mas quem via o quê eram as métricas, e essas métricas eram muito questionáveis. Então, o nível de profissionalismo para se compreender e medir impactos de campanhas só se media em termos de vendas de produtos. Só que publicidade não se resumia só a produtos, resumia-se a muitas outras coisas. E chegou uma altura em que eu tive um profundo choque de valores e senti que o meu talento, o meu conhecimento, a minha energia estava a ser completamente posto ao serviço de ideais de sociedade que eram contrários aos meus. É quando eu começo a perceber-me que, ok, nós estamos a ser resumidos a 2 papéis na vida enquanto cidadãos. Ou somos contribuintes e pagamos impostos, e essa é a missão da nossa vida para alguns stakeholders que têm muita influência, ou somos consumidores, e a nossa missão na vida é consumir. Tanto uma como a outra, para mim, são aberrações, porque não têm nada de humano e não são centrados no propósito de vida e o que andamos aqui a fazer. Então, é nessa altura que eu digo, isto é um disparate autêntico e eu não vou continuar. Além disto, as decisões daquilo que se põe cá fora, em vez de serem decisões conscientes, decisões com, por exemplo, considerando os impactos na sociedade, quando a Unilever decide pegar na Maria Lourdes Modesto e fazer refeições prontas, toda a gente sabia isto a longo prazo vai ter grandes impactos na sociedade, as pessoas vão deixar de compreender o que comem, como comem, até de questionar o que está dentro de uma embalagem e vão ser seduzidas, não faça nada disto, apenas compre uma embalagem, leva para casa e põe no forno. Não havia micro-ondas nessa altura, estavam a aparecer e toda a gente questionava se íamos morrer de cancro com os micro-ondas nessa época. Então, eu tenho este grande choque de valores e disse, eu não vou compactuar com isto tudo, salto fora. Estou 1 ano à procura de o que é que iria fazer e depois crio uma empresa de jogos educativos, percebendo que o pilar fundamental está na educação. Essa foi depois uma viagem completamente diferente, também muito interessante. Porque andou a criar jogos educativos quando ainda não havia internet, quando a internet não estava generalizada. Como é que se fazia jogos sem internet? Explica lá aos mais novos que eles não sabem. Já nessa altura, na nossa vida, praticamente, o mundo era simples e praticamente tudo era tangível. Vivíamos no mundo das coisas, a economia das coisas, cria-se valor produzindo, criando coisas e etc. Depois havia áreas mais... Deixa-me só perguntar-te uma coisa, estás a falar de que ano? Mais ou menos. Olha, quando eu comecei a empresa de jogos educativos? Sim. 1989. O Vitinho em 1984. Foi a criação. 85? Não estava longe. Então, como é que se fazia isso? Eu estive envolvida no desenvolvimento de novos produtos, sim, dos jogos educativos, mas eu trabalhei muito tempo, primeiro como representante em Portugal e distribuidora
de jogos educativos do mais alto nível pedagógico em Portugal, mas que vinham de França e depois mais tarde da Escandinávia e depois da Alemanha e etc. Como é que se fazia tudo? Como é que nós geríamos um negócio a nível... Deixe-me insistir, como é que as pessoas, se não havia internet, como é que as pessoas faziam download de uma app? Como é que... Não existia internet, não existia downloads, nem apps, nem nada dessas então, coisas. como é que compravam um jogo? Jogos de tabuleiro. Olha, uma coisa muito interessante, é por essas alturas que o Instituto de Apoio à Criança, com a Gulbenkian por trás, lançam uma ideia a nível, uma ideia transformadora de criar ludotecas pelo país fora. E o movimento das ludotecas também já estava a emergir noutros países, nomeadamente em França, Reino Unido e tal. Em Portugal, um dos grandes impulsionadores disso foi o professor Carlos Neto, grande da Faculdade de Motricidade Humana, o grande embaixador da ideia de brincar e de aventura e etc., no desenvolvimento das pessoas. O que é que já se fazia em pré-escolar, em jardim de infância, que é um sistema educativo e pedagógico oposto ao da primária, onde tudo é fluido, é o desejável, é o ultimate. Se toda a nossa vida continuasse como foi as fundações de jardim de infância, nós tínhamos uma sociedade de pensadores e de atores muito mais completos. Então, nessa altura, eu apercebo-me que através do lúdico, através do jogo, nós podíamos desenvolver todas as competências, desde a matemática, à motricidade, à linguagem, à socialização, à criatividade, etc, etc. E apaixono-me por esta área. Então, criei uma empresa de pernas para o ar, primeiro fui sozinha e depois em vez de ir contratar vendedores e marketeers, Cristina, contratei uma equipa de educadores de infância que conheciam profundamente o trabalho das escolas, dos jardins de infância, e em conjunto nós começámos a fazer iniciativas com as escolas. E começámos a introduzir algumas ideias. Já havia 2 ou 3, havia a Equipex, o Semiranda, a Abaco, poucas empresas na área, e nós começámos do zero e não sabíamos nada. Ao fim de 5 anos estávamos a liderar, tínhamos as melhores soluções. A empresa francesa, quando eu fui lá negociar o contrato, eles disseram: mas tu queres levar os nossos materiais para Portugal? Sim. E eles, sabes que há 30 anos que nós tentamos entrar nesse mercado e não conseguimos. Porque é que tu vais conseguir? Eu disse: não sei, dê-me uma oportunidade. E como é que se chamava a empresa ou a marca? A marca francesa para Portugal tinha o pior nome do mundo. Em francês era Asco, em Portugal era Asco, o que era absolutamente horrível. A nossa empresa, eu tinha criado esta empresa ainda nos anos da publicidade, porque quando me chateei com as agências, eu saí e fiz uma empresa que era uma boutique que só fazia estratégia e criatividade, ou concepção. Então chamava-se Gabinete de Criação e Comunicação. Estava um bocadinho antes da época de se falar destas coisas. Verdade. Então, eu mudei o objeto da sociedade, não mudei o nome, portanto era GCIC, que ninguém percebia o que era, nem tinha que perceber. E depois trazíamos ASCO para dentro das escolas. ASCO era verdadeiramente genial, era uma empresa absolutamente extraordinária. E França estava muito à frente em termos do que é o sistema maternel, que é o pré-escolar. Eles eram pioneiros, muito à frente de vários outros países. E pronto, e fomos com esta equipa de pessoas que eram completamente apaixonadas, tínhamos dinâmicas fabulosas. E eu fiz a primeira minha tentativa de profunda mudança, acontece 5 anos depois, com um projeto ao qual chamámos Paralelo Lúdico, e fiz o meu primeiro ato de uma coisa muito louca, que
Anos depois, em Londres, no mestrado, eu descobri que Tom Peters já falava, chamado co-opetition, ou seja, fui ter com todos os meus concorrentes e disse, nós andamos aqui à luta, nós temos um mercado que é muito pequeno, se andamos à luta, andamos a dividir em fatias e cada um de nós vai comer migalhas, mas se nos juntarmos, nós conseguimos fazer uma grande transformação. E então, eles compraram a ideia, juntámos-nos, fizemos com que empresas concorrentes a nível internacional todos pusessem dinheiro num projeto que se chamava Paralelo Lúdica, que tinha a grande ambição promover, prestigiar, dar confiança aos principais agentes da educação pré-escolar, porque em Portugal ainda se pensava, e desconfio que ainda hoje se pensa, que a educação pré-escolar é um serviço social, as criancinhas vão para ali porque os pais vão para ali trabalhar. Em França e na Alemanha e na Holanda, a educação pré-escolar é a fundação da sociedade. Ora, se na altura tudo o que se pedia aos educadores era fazer cantigas, dar almoço, pôr as crianças a dormir a sesta, dar-lhes algumas rotinas e despertá-los para algumas ideias, o trabalho verdadeiro das educadoras de infância é muito mais que isso. Então nós lançámos um prémio, tínhamos 5 categorias, lançámos um prémio, trabalhámos com um realizador de cinema brasileiro, fizemos filmes sobre trabalhos extraordinários que se passavam em Portugal. Elegemos 5 educadoras ou equipas educativas, trouxemos 450 pessoas a Lisboa num programa que não tinha um único nome, não havia lá a secretária de Estado, ou tarará, ninguém sabia o que era, e que durante a manhã projetámos o filme Fernão Capelo Gaivota. Depois tivemos um debate das grandes mensagens dessa obra, que é para mim fundamental, e durante a tarde projetámos um filme que se chamava Fernão Capelo Gaivota, 25 anos, onde está? 25 anos depois, onde está? E depois trouxemos aqueles casos, depois fomos para o Ritz, tivemos uma iniciativa como os Oscars para atribuir estes prémios. E de facto fizemos reportagens extraordinárias. E porquê é que isto era importante? Tínhamos que empoderar as educadoras e dar consciência e dar a base para que elas estivessem ao nascido. Mariana, deixe-me interrompê-la só para lhe perguntar. Isso tem a ver com como é que deu o salto para o envelhecimento saudável? Passou a vida toda a trabalhar com crianças ou com... Não, eu só tive esse trabalho durante uma década, depois saí, depois vendi a empresa, depois fui fazer a formação de formadores, trabalhei em formação, depois fui para a Inglaterra. Em Inglaterra tive múltiplas vidas, fui professora universitária, fui estudante, fui professora universitária, também fui quem implementou toda a operação para uma têxtil portuguesa no Reino Unido, enfim, muitas coisas. Aonde é que isto chega ao envelhecimento? Isto chega, não é ao envelhecimento propriamente dito, a porta por onde eu entrei foi, durante a pandemia, muitas pessoas de qualquer idade perderam os empregos, certo? Houve os layoffs e etc. E acontece que para as pessoas mais velhas, a perca de emprego não só é um vazio enorme nas suas vidas, enorme, tem consequências dramáticas na sua estabilidade, na sua qualidade de vida, na sua identidade, e além disso enfrenta barreiras para encontrar um novo emprego. Ora, a maior parte das pessoas com 45 anos, 50, 55, que perderam empregos nos últimos anos, as estatísticas mostram que estiveram muito mais tempo
sem encontrar emprego nenhum, e muitos nunca mais encontraram. Só que Portugal é um país de certa forma com tradições de aventura, não é? As descobertas, mas passaram 600 anos e as pessoas não são aventureiras e não são pioneiros no seu Não geral. saem da zona de conforto, como dizia o Primeiro-Ministro então? Pronto, tem uma agravante, também não são empreendedores, e nós estamos a caminhar aceleradamente para uma época em que vai haver cada vez menos empregos. O último dado que eu tive foi há 15 dias que me apresentaram este dado, não sei a fonte certa, ok? Mas que em 2030, ou seja, dentro de 7 anos, 45% dos knowledge workers, os trabalhadores do conhecimento, somos quase todos nós, não vão ter um emprego. Faltam 7 anos. Não vão ter um emprego, mas vão ter um trabalho. Mas emprego e trabalho... Também novos trabalhos. Emprego e trabalho são coisas diferentes. Então, o que é que isto tem a ver com o envelhecimento? Começo-me a perceber de que o fenómeno da longevidade, nós aos 65 anos não estamos preparados para ser empurrados para a boxe e estar reformados a ver televisão. Depende do nosso nível de irreverência. Pronto, muitos de nós nem sequer terá uma pensão que sustente a família nem a pessoa. Muitos de nós não se preparou para uma vida para além do emprego ou do trabalho. E as empresas estão a despedir, por exemplo, o setor bancário, qualquer pessoa com 55 anos já está empurrada para fora, mas há muitos outros setores. Então nós temos um problema social muito grave. Não só as pessoas perdem o seu propósito, a sua rede, o ambiente onde se inserem, o seu modo de vida, como as empresas não estão a conseguir recrutar gente mais nova e continuam a recrutar pessoas mais velhas. Há um estigma que tem que ser completamente arrumado para o lado, que é a idade cronológica é standardizada para todos, ou seja, como se todos houvesse um botão que se carrega aos 65 anos, ping, já não és capaz. Vai para casa. E isto não é verdade, e isto, se nós vamos viver mais de 30 anos do que gerações anteriores, o que é que isto faz na vida das pessoas? Então, eu apaixonei-me por este fenómeno, mas não é o primeiro que eu me apaixono, eu sou apaixonada por todas as coisas que têm impacto na sociedade. Deixe-nos ouvir a história da Cristina. Como é que uma economista que faz toda esta carreira no marketing maravilhosa, não há nada que pague mais no mundo do que fazer o marketing de produtos de consumo, ninguém deixa de ficar rico a trabalhar nesta área. Como é que depois, de repente, o que é que se passou para de repente deixar-se disso e vai criar uma cooperativa de solidariedade social? A sério. Faz hoje um ano. Estamos de parabéns. Parabéns. Hoje mesmo dia de aniversário. Passou-se sobretudo a pandemia, foi o empurrão, mas passou-se uma fusão que derivou num despedimento coletivo e eu saí nessa senda. E tal como diz a Mariana, na altura também já tinha 43 anos, estava de alguma forma próxima desta idade crítica em que é difícil de reingressar novamente no mercado de trabalho, mas além disso eu acho que também, olhando retrospectivamente, eu também já queria mudar de vida. Foi um bom pretexto, foi um bom empurrão. Pronto. Portanto, visto-me cá fora depois de uma pandemia que foi bastante dura, ficar em casa com as crianças, teletrabalho, teledoméstico, telescola, tudo, de repente, quando me dão um empurrão, pensei, pronto, ok, agora vou respirar fundo e vou fazer outras coisas com mais significado, porque tal como a Mariana, também tive assim algum choque de valores nos últimos anos nas multinacionais. São empresas espetaculares, são escolas de marketing, escolas de vida, não é? Aprendi muito, sou muito grata e realmente eu, como disse no início, eu estudei economia e nunca trabalhei em economia, portanto costumo dizer que sou assim uma economia a fingir, porque eu depois fugi para a área do marketing, da gestão e acho que fui mais feliz nessa área, portanto eu fui atrás dessa parte mais pragmática, mais gira, focar nos produtos, de criar, tal como a Mariana também me dava muito gozo de lançar produtos novos, fazer as campanhas, portanto, não era eu a criativa, mas trabalhava com os criativos, não é? Portanto,
E essa parte gostei imenso, foi muito gira. Mas realmente chegou ali uma altura que essa questão do consumismo e de sermos mais um número e das empresas se calhar não pensarem tanto no bem-estar dos seus colaboradores e mais na faturação, também me começava a dar assim um bocadinho a volta ao estômago. E então decidi que, pronto, não, quero mudar de vida. O envelhecimento, eu acho que sempre fez, lá está, nós começamos a envelhecer quando morremos, quando nascemos, aliás, paramos quando morremos, mas eu tive a sorte de crescer com as minhas avós e, portanto, tinha os meus pais também presentes, mas as minhas avós eram assim aquele porto seguro, aquele colinho especial, aquelas que me ouviam, que me aturavam, que me davam mimo, e gostei muito desse conforto, dessa sabedoria, dessa experiência e dessa tranquilidade que transmitem os mais velhos, porque já passaram por isto e já têm outra forma de relativizar as coisas. Ai, filha, não te preocupes, isso vai passar, está tudo bem. E qualquer coisa, às vezes, que eu dizia à minha avó, eu em pânico, ela, não, mas não te preocupes, olha, isso também aconteceu à tua mãe, ao teu pai. Eu, sério, a pessoa acha que só connosco é que acontece, não é? Portanto, todo esse saber, essa experiência, acho que faz falta trazê-la ao mundo. E as minhas avós, lá está, também no fim das suas vidas, eu costumo dizer avós porque eram mais mulheres, os homens foram-se todos, partiram mais cedo, mas tinha uma avó que ainda está viva, tem 92 anos e vive sozinha e está ainda ótima de saúde, e tinha outras 3 avós que eram uma avó e 2 irmãs que viviam sozinhas. E elas viviam realmente em habitação, um conceito de habitação colaborativa. Uma cozinhava, outra limpava, a outra ia às compras, cada uma tinha o seu papel e pronto, e entendiam-se, mas cada uma tinha o seu cantinho e discutiam, mas eram felizes as 3. E viveram assim até aos 90 e poucos anos, até que uma começou a não conseguir já fazer a vida normal, começou a ir para a cama, depois esta apareceu um efeito dominó, pá, e em 3 meses estavam as 3 acamadas, já ninguém saía da cama, precisamos de arranjar alguém para lhes ir cozinhar, precisamos de arranjar alguém para as cuidar. Portanto, foi muito complicado, foi assim muito depende, mas tivemos que arranjar uma solução, porque em casa ela já não conseguia, pusemos uma pessoa em casa, mas era muito complicado, e depois fazer as noites, eram 3, também não é fácil, não é? E nós todos, eu trabalhava, a minha irmã nem sequer estava cá na altura, e o meu pai também trabalhava, portanto era complicado de cuidar, e então tivemos que arranjar um lar para elas irem. A condição era que elas tinham que ir para um quarto as 3, portanto viveram a vida toda as 3, que não é fácil, não foi nada fácil, mas o meu pai, depois de uma luta titânica, lá arranjou um, que não era aqui, era perto de Lisboa, mas não era aqui ao lado, pronto, era em Queluz, demorávamos quase uma hora a lá chegar, depois era assim uns caminhos mais recônditos, mas quando eu estive lá, e fui muitas vezes visitá-las, claro, quando eu lá estava, elas estavam felizes da vida, mas eu olhava para aquilo e pensava, tem que haver mais que isto, porque, pronto, tudo bem, já tinham 90 e tal anos, já estavam mais debilitadas, mas praticamente não as tiravam da cama, aquilo que a Mariana dizia que se faz aos bebés, não é? Mudar as fraldas, cuidar, era praticamente isso, não é? Portanto, acordam de manhã, fazem as higienes, depois levam para almoçar, depois voltam para a cama, depois estão ali o dia todo, ou quando muito vão ver televisão, mas não havia, e não era um mau sítio, havia algum cuidado humano e havia até, a Mariana fugiu, havia algum, as pessoas, os cuidadores que lá estavam, eram bons cuidadores e de alguma forma tinham alguma empatia e não era um mau sítio, mas na verdade por falta de recursos, por falta Então, de tempo. deixa-me fazer aqui a ponte em relação ao que vocês fazem, usando esse exemplo. Ajude-me lá a perceber, então, o que é que isto adianta para a nossa vida? O que é que isto interessa para a nossa vida e para a vida de quem? É para quando as pessoas chegam para aí aos 70, 80 anos, nessa altura que se devem preocupar com isso. Não, 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 não. Isso é uma boa provocação, mas assim como nós começamos a pensar quando os nossos filhos nascem, o que é que vamos fazer quando eles crescerem, o que é que vão estudar, o que é que vão para a universidade, devemos também começar a pensar na nossa vida muito mais cedo. É a nossa vida. Eu faço isto, eu costumo dizer, faço isto para a minha avó de 92 anos, para a minha mãe que tem 69, para mim, que eu daqui a nada estou lá. E, portanto, todos nós temos que ir pensando e precaver, e como economista, não é? Sei que há que ter aqui uma questão de gestão também de recursos financeiros, humanos, todos eles, não é? Que são escassos, e que temos que ir modelando e utilizando da melhor forma e pensando como é que eu vou depois fazer isto acontecer, não é? E, portanto, esta questão da habitação colaborativa lá está, surge por essa experiência também que tive na primeira pessoa com as minhas avós. Eu percebi que elas, no seu espaço, na sua casa, eram muito mais felizes, mas precisavam de apoio. E essa é que é a questão, porque as pessoas muitas vezes estão nas suas casas, mas depois estão sozinhas e não têm quem as ajude. E se eu estivesse num espaço onde se eu quiser, fecho a porta e estou na minha privacidade, que é muito importante, e isso, por exemplo, num lar não se tem, não é? Elas estavam as 3 O que está a no dizer não é mesmo muito quarto. animador, porque o perfil do idoso português é mulher, que vive É, sozinha, é. e que não tem amigos.
Tem, Os pode homens ter, deve. Os homens idosos ainda vão jogar à sueca para o parque à tarde. As mulheres não. Não, olha que isso era de outra Enganado? geração. É? Os que vêm aí, os novos, a minha mãe, por exemplo, e a minha sogra são dois bons exemplos. Uma tem 69 e outra tem 78. Não param quietas. Têm muitos amigos, andam sempre a passear de um lado para o outro. Cada uma está na sua casa ainda, mas lá está, tanto uma como outra estão, por exemplo, em casas alugadas. Tanto uma a minha mãe, a casa até tem elevador, mas, por exemplo, a da minha sogra não. O que começa a ser algum impedimento, por exemplo, há pouco tempo teve que fazer uma prótese, uma intervenção para pôr uma prótese no joelho e depois para subir e descer as escadas é uma complicação, não é? Ela é uma mulher super corajosa e fez a fisioterapia toda que tinha que fazer e já desce e sobe e faz tudo. Mas ainda assim é um desafio, não é? Pronto. Mas pronto, tanto uma como outra são dois bons exemplos de pessoas super dinâmicas que Mas eu se formaram, mas não pararam. Deixe-me interrompê-la, esqueci-me desse pormenor relativamente ao tal perfil do idoso português, mulher que vive sozinha, sem amigos, e vive em casas que não estão preparadas Ora bem, para as pessoas isso é desta uma idade, com realidade. problemas de Isso é uma mobilidade. realidade. Sim, O sim, que é sim. que, o que é que a habitação colaborativa, o que é que os vossos trabalhos podem contribuir, desculpa, para melhorar isto? Precisamente focar nessa reabilitação das casas para que estejam preparadas, para que as pessoas consigam envelhecer, o tal aging in place, que não tem que ser na minha casa onde eu vivi a vida toda. Tem que ser num espaço que eu considero casa, não é? Em inglês eles dividem a palavra house de home, não é? Portanto, eu quero uma home. Claro. Infelizmente em português a palavra lar podia ser essa, está muito conotada com um asilo, não é? Não é isso que quero. Portanto, eu quero estar numa casa, num sítio onde eu me sinta bem confortável, tenha privacidade, ou seja, eu posso estar sozinha, eu não me apetece estar com ninguém, mas quando eu abro a porta tenho pessoas, tenho amigos, tenho ajuda, tenho aquilo que eu preciso. E isso pode ser conseguido nesses espaços de habitação colaborativa, que infelizmente ainda não são reconhecidos como uma resposta social em Portugal. E isso é algo que nós também andamos a fazer algum lobby. E eu acho que já começa a haver alguma abertura mesmo a nível governamental para abrir essa porta, mas falta alguma coragem política para o fazer, mas é preciso porque realmente os lares neste momento em Portugal respondem a 2,5% das pessoas que existem idosas. E estamos a falar existem neste momento 2.400.000 idosos. Portanto, não há respostas para essas pessoas. Não é para os lares. Algumas têm que ir, mas e as outras? O que é que fazem? Não é? Portanto, temos que arranjar múltiplas respostas alternativas mais fáceis de conseguir, mais pragmáticas e respostas a estes novos idosos. Nós temos aqui uma discussão com a palavra velho. Eu pessoalmente não a adoro, mas a verdade, pronto, nós vamos todos para velhos e eu hei de ser também, mas nós podemos falar da tribo dos mais experientes, por exemplo. É como nós chamamos aqui a nossa intervenção, queremos intervir para a tribo dos mais experientes, trazer essa experiência toda aqui para dentro, não é? E essa questão da experiência pode fazer diferença também, porque nessas casas que nós imaginamos, nessa habitação colaborativa, não é um espaço onde a pessoa está passiva e que alguém toma conta dela, não. Essa pessoa pode e deve participar, não é? Essa pessoa pode ainda dar muito à sociedade daquilo que fez a vida toda. Porque se eu fui professora a vida toda, se eu fui contabilista, se eu fui, sei lá, informática, se eu fui o que seja, eu posso trazer esses conhecimentos para a comunidade e ajudá-la também. Portanto, esse intercâmbio, e lá está, e fazer com que as pessoas não sejam as tais mulheres sem amigas. Não, não, não. Vão ter muitas amigas e amigos, não é? Eu, por exemplo, esta semana achei curiosíssimo, nós fomos dar uma espécie de uma aula, uma conversa muito animada numa universidade sénior. E o grupo eram 19 mulheres e um homem. O senhor estava ali perfeitamente à altura, falou que se fartou, mas realmente é um desafio, porque realmente é quase tudo mulheres. E havia lá uma outra senhora que dizia: eu admiro muito aquele senhor, porque o meu marido não quer estar aqui. Ele vem para aqui, mas o meu eu não consigo trazer. Portanto, realmente, às vezes, isso que as mulheres são mais isoladas, na nova geração eu acho que não é bem assim. Acho que até os homens, se calhar, ficam mais na sua zona de conforto e as mulheres mais velhas acabam por sair mais da toca e ir fazer algum tipo mais de Isso parece animação comunitária, um digamos fator assim. particularmente importante. Todos os estudos que conheço, ainda esta semana assisti à apresentação de um, mostram que o principal preditor, o fator que nos permite mais precisamente prever a esperança média de vida e a esperança média de vida saudável das pessoas são as ligações sociais. Exatamente.
e isto feito com estudos com grandes amostras, não é que eles saibam explicar porquê, não há uma relação causal demonstrada, mas há uma correlação evidente. As pessoas mais isoladas ficam doentes mais depressa e morrem mais cedo. Claro que sim. Portanto, esse é um fator fundamental. Aliás, isso era uma coisa que me fazia um bocado de confusão. Como é que em Portugal o que se vê são os idosos, os homens a jogar as cartas, têm amigos, mas quem vive mais tempo são as mulheres. Atenção que os homens não têm amigos, hein? Têm relações sociais, não quer dizer que sejam amigos. E essa é uma diferença. Mas é isso que faz a diferença. Em termos de análise psicológica, e tem-se, por exemplo, o Seligman trabalhou bastante essa questão. Nos Estados Unidos tem-se andado a fazer investigação interessante longitudinal, aquilo que define quais são os fatores essenciais da longevidade e da felicidade das pessoas. E tem-se concluído claramente que há essencialmente dois grandes aspectos preditores, digamos assim. Primeiro é relações de amor, de amizade, fortes relações afetivas, positivas com outros. E os homens nem sempre criam isso. É uma coisa interessante, a inteligência emocional das mulheres é maior do que a dos homens, a vivência emocional é maior, e portanto as relações afetivas são menores normalmente, ou menos de menor qualidade na maioria dos homens do que na maioria das mulheres. E depois há um segundo aspecto muito importante, que é que prediz a longevidade que vamos ter, que é a recriação constante de objetivos e de objetivos concretizados. E, portanto, esses dois fatores são essenciais para um envelhecimento construtivo, positivo e uma grande longevidade. A concretização de projetos de vida, projetos familiares pequeninos, cuidar do neto, cuidar de qualquer coisa, são objetivos essenciais para as pessoas, e esta conjugação destes dois elementos é que faz com que, naturalmente, a pessoa tenha mais sentido de vida e mais tempo de vida, nomeadamente com qualidade. Pronto, estes são aspectos que são extremamente importantes. Aquilo que nós temos vindo a sentir nos últimos tempos é que, no contexto de comunidade, e por isso a questão da comunidade e colaboração, a construção de relações afetivas, de gosto de ajudar o outro, de entrega ao outro e de receber do outro, realmente são um valor excepcional que faz, por exemplo, com que as famílias que ainda o pratiquem tenham normalmente melhores condições de bem-estar e de felicidade, e também longevidade das pessoas daqueles que estão mais velhos nesta altura. E isto é um dos elementos essenciais que nos tem levado a trabalhar muito a questão das comunidades, porque de facto não chega a estar em casa e bem, não chega a estar sozinho com todas as condições, é preciso estar com os outros todos que me são afetivamente relevantes, porque fazem parte da minha vida. E isto faz uma diferença significativa. Desculpa lá fazer esta pequena intervenção, mas é como eu tenho acompanhado bem estes processos, e esta Cristina trouxe-me para estas preocupações também. Acabei por, no último ano, eu que dizia que tratar de velhos e de idosos, nem pensar nunca, não seria preocupação minha de certeza absoluta. Tenho vindo a perceber que afinal não estou a tratar de velhos e de idosos, estamos a tratar da nossa vida e daqueles que nos são queridos. E, portanto, é uma coisa diferente e crucial nesta altura do campeonato. E só numa abordagem mais colaborativa é que efetivamente nós conseguimos atingir a felicidade, que essa é uma questão crucial. E ainda bem que tocas nesse ponto. Quando eu levantei a mão, era precisamente primeiro para dizer, para mim, da pergunta que o Fernando fez e que a Cristina tão bem respondeu, a palavra-chave é colaboração, ou colaborativo. E é a partir desse ponto que há uma cultura na nossa sociedade que já está em andamento, mas que ainda está bastante no início e que precisa de ser alimentada, fomentada, promovida, em que nós temos que compreender e deixar cair os valores que herdamos do meio do século XX, que falámos na última conversa do lado bom, que é o valor de ser autossuficiente, de ser independente, e reconhecer a nossa condição de ser humano. É uma condição de interdependências, e muitas. A autossuficiência é um mito, foi um mito, lá está, é um dos grandes clashes de valores que eu tive
quando trabalhei no mundo da publicidade, em que se promovia isso ao máximo. É um mito que serve o propósito de uma sociedade baseada em consumo, porque se tu não te ligares aos outros, passas a ter acesso a tudo numa base transacional. Tenho dinheiro, compro os serviços, não tenho dinheiro, fuck off, basicamente. Então, a sociedade tem sido, e foi essa uma das minhas grandes guerras do tempo da publicidade, tem sido deliberadamente fragmentada, alinhado com estes princípios de autossuficiência e independência máximos. Este é que é o máximo goal. O que é que acontece? Eu tenho que mostrar à minha família, aos meus amigos, etc., que eu não preciso de ninguém para viver. E ao criarmos esta ilusão social, condenámos-nos a um declínio de bem-estar, e ainda por cima agora, eu não sou apologista de que a longevidade só por si vale alguma coisa. Eu até acho que é assustador saber que há pessoas que vão ter mais 30 anos de vida sem condições para viver bem. E se vão ter que estar em sofrimento mais anos, seja ele pela saúde, seja pelo isolamento. O isolamento é um fenómeno gravíssimo que não é tangível, não é quantificado e, portanto, as suas implicações e os seus impactos passam ao lado. Não é? Quando então, o que é que devemos fazer? Deixa-me interromper só para tentar lá isto para um lado mais positivo. Então, o que é que... Então, neste momento, uma das coisas interessantes que eu estou envolvida é um projeto em São João de Estoril, chamado Criar Comunidade. A primeira iniciativa chama-se Boa Vizinhança, e são provocações, e é aqui que entra design e outras coisas que tais, são provocações, eu chamo-lhe design provocations, que se estão a fazer com intencionalidade, por forma a que as pessoas percam a ideia de que é boa ideia ser anónimo, comecem, a reunião que eu tive na quinta-feira foi maravilhosa, porque quando eu perguntei à equipa core para me ajudar a definir o propósito numa linha, então surge esta expressão maravilhosa, para que passamos a existir na nossa comunidade e para os nossos vizinhos. Criar condições para que existimos uns para os outros. Posso-lhe pedir um exemplo? De que provocações está a falar? Está a falar de quê? Identifique, por favor. Provocações, design provocations significa criar condições para que há algo que vai ser uma pequena disrupção, podem ser grandes, claro, mas isso normalmente vai alienar muitas pessoas, que vai provocar a curiosidade e que vai fazer com que as pessoas tenham que forçosamente falar umas com as outras. E então criam-se pequenos projetos. É assim, eu só agora é que voltei a este projeto, eu estive ligada no início, depois saí e agora que estou outra vez envolvida. Neste momento eles estão a fazer um projeto muito interessante, com a integração de estrangeiros, imigrantes, fora dos serviços que a escola está a dar, e que se chama Conhecermos-nos em Português. E então são vizinhos que começam a conhecer estes ucranianos e russos e iranianos e etc, que estão a viver ali, e que além da escola em São João de Estoril, eu percebi bem, é uma escola em São João de Estoril. Há uma escola envolvida, uma escola secundária que tem turmas, mas este projeto não é da escola, a escola foi onde eles foram encontrar estes estrangeiros. O projeto é da comunidade, é dos residentes, moradores. Então, não só há as conversas em português e a descoberta do que é que estas pessoas que vieram de fora pensam que são os portugueses e, portanto, eles captam o que nós não captamos, não é? Mas são as relações sociais e então a pessoa, todos nós sabemos que tratar de um assunto na segurança social pode levar ao suicídio, quase. Sério?
É Não, só essa tentar, ideia. é só tentar. Ou nas finanças, ou isto, ou aquilo, são labirintos. É tão informatizado, tão do século XXI. Maravilhoso. Pois o computador diz que isso não é possível e tudo está travado. Então, estes vizinhos, uma das missões, uma das propostas é não só terem conversas em português, descobrir as culturas dos portugueses e as culturas dos não portugueses, os internacionais, mas também ajudar as pessoas a ir aos sítios, a tratar das coisas, ou na junta de freguesia, ou no não sei quê, centro de saúde. De ajuda. Pronto. E aceleram a integração. Ora, o importante aqui é como é que se criam estas condições. E esse é o meu papel agora nesta nova etapa do projeto. É criar estas... Eu posso mostrar um mini-filme de uma coisa que fiz em Bangor, que vai mostrar um bocadinho isso. Se é um mini-filme, pode. É um minuto, é um mini-filme. Isto foi um projeto que eu fiz quando fui fazer o mestrado. Tem que partilhar o som do vídeo. Ok. E que tive... Compartilhar som. Não sei o que é que eu fiz agora... Novo compartilhamento. Ai, meu Deus, que desastre. Compartilhar som e perdi. Vejo alguém que partilha os meus problemas. Não, é que teaser é este. Pronto, compartilhar som. Eu já explico o que é que vamos ver. Ouve-se mal, ouve-se cortado, não é? Não se ouve? Ouve-se assim com cortes. Deve ser da internet. Agora estava melhor. Estava? Sim. Aliás, continua-se a ouvir o som. Agora não. Vejam lá se está melhor. Melhor. Acho que tens que ir traduzindo, tens que ir contando a história. Já vou. Este é um minuto, eu já explico. More social, activities like the way it is today. People come out, interact, and that's really important. Ok? Então, o que é que nós vimos aqui? O grande problema era o declínio da rua comercial. No Reino Unido, as cidades têm o High Street, que é a rua comercial, e o que nós procurávamos era envolver a comunidade local e descobrir o que é que as pessoas pensam. O trabalho normal que se faz é fazes um inquérito e vai-se para a rua fazer perguntas e tick the box. A design provocation que eu criei para isto foi o centro comercial deu-nos as janelas de uma loja que estava vazia, contratei 4 artistas visuais, pusemos no topo um título a dizer: tens algum sonho para a rua comercial? O que gostarias que acontecesse? E fomos para lá, pusemos um grupo de nós a atrair pessoas, depois as pessoas começaram a vir, depois eram famílias e crianças, e a provocação era: desenha ou conta a este artista o teu sonho e nós desenhamos. E durante 3 dias fomos criando histórias, entrevistando as pessoas. Temos um arquivo extraordinário, um relatório fabuloso de quais eram estes sonhos.
E isto foi uma forma de fazer o envolvimento. Isto é um design provocation. Porquê? Os sonhos vivem na cabeça das pessoas e ninguém tem acesso a essas ideias. Por enquanto. Ao Sim. colocar visíveis, ao dar visibilidade, isto gerou conversas. Ao gerar conversas, isto gerou envolvimento. Quando este projeto acabou, algumas pessoas vieram ter connosco e disseram: nós não sabemos nada do que se está a passar na High Street. E o que acontecia era que havia cafés que tinham ópera lá dentro, outros tinham concertos de música e muitas outras coisas. A Catedral tinha começado um projeto em que faziam concertos, mini concertos à hora do almoço. E então, desta ideia, surge uma outra, à qual chamamos Community Board, em que os artistas, nós de 15 em 15 dias, decorávamos outras montras como um Community Board e durante 10 dias recolhíamos toda a informação do que é que se ia passar nos 15 dias depois. Isto podia ter sido posto nas redes sociais, mas sabem que mais? Os mais velhos não iam ao Facebook, os mais novos já não vão ao Facebook, nem toda a gente tem esta paixão pelas redes sociais e de passar lá o tempo, e ao dar visibilidade na própria rua, as pessoas começaram a vir de propósito àquele sítio, saber o que é que se estava, qual era a curadoria, o que é que se estava a fazer. E isto, mais uma vez... criaram uma rede social, ou voltaram às redes sociais pré-smartphones. E o facto de uma loja ou de um restaurante ou de não sei o que ver que outro estava a fazer uma coisa levou a que eles também quisessem fazer. E que a própria High Street se tornasse num palco de relações sociais, que foi no início, no passado. Era também, e desculpa interromper, e há bocado o Fernando perguntava como é que se poderia mudar, não é? E eu acho que tem que começar de pequeninos com a história de não sermos ensinados só a competir, porque nós na escola somos ensinados a competir. É o não é? colaborativo, Nós começamos... Cristina, é o colaborativo. Não, mas para colaborar tens que perceber que colaborar é bom e que não tem mal nenhum, porque eu posso fazer umas coisas, tu fazes outra e conseguimos os dois crescer. Não é? Não tenho que competir, eu não tenho que ser melhor que tu, eu tenho que fazer contigo para sermos os dois melhores, não é? Mas isso não se ensina nas escolas. Há aquela ideia, aquele conceito que eu passei na conversa de lado bom, que foi maravilhoso quando alguém me disse isto. Portanto, o capital financeiro é um capital de escassez, não é? Eu dou-te €1, tu dás-me €1 e cada uma de nós vai para casa com €1. O capital criativo é um capital de abundância. Eu dou-te uma ideia, tu dás-me uma ideia, cada uma de nós vai com 2 ideias para casa, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, porque elas se multiplicam. Essa energia dessa troca, que são outras formas de capital, humano, criativo, etc., nós temos de trazer isso de volta. E há formas de o fazer, Isto que a Mariana está a dizer são coisas que também, felizmente, estão a ocorrer em Portugal, em vários sítios não comunicados. Eu dou-te exemplos muito concretos. José Carlos Mota, em Aveiro, tem feito trabalhos participativos espetaculares deste tipo. Tem participado, não tem feito. Isto não se faz. Isto participa-se, desenvolve-se, colabora-se. Alguns eventualmente dinamizam, por vezes há outras coisas que acontecem, por exemplo, aqui em Lisboa, o Tiago Mota Saraiva e toda a volta ali do Intendente, o Quartel, por aí fora, têm feito também coisas muito interessantes deste tipo. A Liliana Madureira anda a brincar com as bicicletas por vários contextos nacionais, desde lá de baixo de Tavira até Peniche, por aí fora, processos muito giros de mobilização das pessoas. Portanto, diz? Sim, bicicletas? Sim. A levar as pessoas, olha, baseado muito no Carlos Neto também, nas questões da motricidade, da brincadeira, do levarmos os miúdos desde pequeninos a experimentar o seu corpo como elemento do desenvolvimento, e desenvolvimento e criatividade. E, portanto, estas coisas realmente existem e estamos também a ter uma outra abordagem hoje em dia, muitíssimo interessante, que a Maria Ana Dias dizia que temos de ser capazes de construir, que é destruir os guetos de velhos.
assim como destruir os guetos de novos, assim como destruir os guetos de... E, portanto, destruir os guetos. é exatamente isso. Destruir Eu os acho guetos. que temos que tirar os rótulos que são artificialmente postos, porque nós entramos numa cultura que tudo tem que ter um rótulo. Então fazem-se personas, por exemplo, no mundo do design, personas. Eu não sei se a Mariana está a perceber-se que está a dizer que a culpa disto tudo é do pessoal do marketing. Eu não sei se está a perceber isso e se a Cristina está a gostar. Eu não estou. Fernando, Não, dos designers, não é do marketing, é dos designers. Não só, eu Tá acho, bem, assim pode ser. não só eu nunca ponho culpas, nem gosto dessa cultura do blaming, como em Inglaterra se faz muito blaming and shaming. Não só eu não gosto de culturas de culpas, nem atribuir culpas, eu acho que nós vivemos em contextos, existem origens, estudei-as bem, percebo o fenómeno, mas acho que vivemos em contextos que já não nos servem. É como aquela pessoa que tinha uma t-shirt maravilhosa aos 5 anos e acha que aos 45 anos pode vestir aquela t-shirt. Não pode, não cabe. E nós somos os 45 anos que ainda quer a t-shirt dos 5 anos. Não cabe. Então temos que olhar para o mundo de outra forma, temos que descobrir outras coisas, temos que nos aventurar e ter permissão, porque eu também não acho que haja especialistas que vão salvar o mundo, ou que, assim como está nas mãos de nós. Há outra questão que se tem que ensinar nas escolas, que é que falhar não é necessariamente mau, e que não temos que ser logo com uma questão, há bocado estás a dizer, Portugal não é um país, já foi se calhar mais empreendedor. Eu quando decidi criar o meu negócio, ai, que horror, cuidado, e agora? E como é que vai ser? É um bicho-papão, não é? Portanto, nós temos que aprender, ok, se este negócio correr mal, eu faço outro, e depois posso fazer outro, desde que aprenda com os erros. Mas isso também não é ensinado na escola. Cristina, vou Nós ensinamos... Na escola e na família, desculpa. Na família, sim, na educação. Esta transição. Vou interrompê-la só para sublinhar as palavras da Cristina, porque podíamos desenvolver aqui um outro programa só sobre esse assunto, mas realmente Portugal não é um país... Nesta altura, as estatísticas mostram que não é um país com pouca atividade empreendedora, pelo contrário, há mais de uma década que em todos os estudos aparecemos no topo dos países da União Europeia como dos que têm maior percentagem da população ativa envolvida na criação de startups ou na gestão de startups criadas nos últimos 2 anos, e isto tem sido consistente na última década. E depois eu continuo a ouvir-vos a dizer que nas escolas portuguesas não se ensina a colaboração, e que não se ensina essa coisa de o falhar pode ser bom. Então, o que é que eu ando a fazer há tanto tempo? As minhas cadeiras de empreendedorismo é sobre isso, quer dizer, isto é 90% do que eu faço durante o ano letivo, e tentar passar essas ideias. Portanto, não sei se uma coisa é o conhecimento e é falar-se sobre as coisas. A outra coisa, já o Drucker dizia, culture, it's strategy for breakfast. O contexto e a cultura é bem mais poderoso do que as intenções, o conhecimento, o ensino. Não é, e por isso eu estava a chamar a atenção à Cristina, as escolas, atenção. Não, e as famílias, tens toda a razão. A cultura na nossa sociedade é contrária àquilo que tu estás a referir enquanto ensino. E estas estatísticas, Portugal e as startups, etc., há que desconstruir isso com quais são os indicadores que estão a ser utilizados. Nós temos uma cultura aversa à mudança, totalmente aversa. Mas há alguém que não tenha, há alguma cultura que não seja. O ser humano alguma vez deixa de ser avessa à mudança. Olha, basta isto. A Cristina estava a tocar na questão de eu vou fazer o meu negócio, se falhar eu faço outro. Não foi? Muito bem. Nos Estados Unidos, empreendedorismo fazes o teu business plan a 3 meses no princípio e depois fazes a 1 ano e depois fazes bababá. Na Europa, na altura, falava-se um business plan no mínimo são 3 anos. No Japão, 30 anos. Ok? O que é que isto nos diz? Há poucas consequências quando se falha muito rápido, mas a cultura nos Estados Unidos permite que tu começas uma coisa, dá bronca, dá erro, começas outra, dá bronca, dá erro, e tens um ecossistema
que te apoia a fazer isto. Na Europa, e nomeadamente em Portugal, tu vais à falência e estás feito, congelam-te a conta bancária, começas a ter problemas por tudo o que é lado, queres aceder a não sei o que, já não podes porque tens aquela dívida ou aquele Uma cruz problema. na testa, não é? Aquele é o que falha, não é? No Reino Unido não é como aqui. E o Reino Unido tem feito, durante os últimos 30 anos, a inovação passou a ser estratégica, não são 10 anos, mas mudaram muita coisa. Eu aqui, para criar qualquer coisa, sou empurrada a criar uma organização, portanto, a formalizar e incorporar, e começo a pagar impostos ainda antes de ter clientes Ora bem. Desculpa, isto não é favorável a empreendedorismo nenhum. No Reino Unido, até tu faturares 50.000 libras, não tens que fazer declarações, não tens que incorporar nada, não tens que ter número fiscal, não tens que ter nada disso. Nem pagas impostos. Bom, eu não quero levar a conversa É uma grande diferença, porque não era esse o tema. Deixem só dizer que esse é um campo cheio de mitos, onde só se fala de mitos e raramente de factos, e esses mitos que sobre nos Estados Unidos ser bom falhar e melhora e da próximas vezes até ter mais. Isso é muito bonito se eu for um empreendedor branco e rico. Ok. Eu sou mulher, empreendedor, eu disse empreendedor. Se eu for mulher de cor e não tiver uma família com meios financeiros, da próxima vez eu vou criar uma empresa, mas é no Panamá ou no fim do mundo, nos Estados Unidos não. Ok? Os mitos aqui são em toda a parte. Mas podemos voltar a falar do envelhecimento. Não, mas olha, deixa-me só dizer uma coisa gira que tenho verificado em alguns contextos, que é a maior parte do empreendedorismo mais radical, mais criativo, mais extraordinário, eu tenho conhecido em muitos contextos de bairros sociais. Uhum. Ou seja, onde nós estamos a ver os processos mais criativos de geração de soluções, que é mesmo isto, é exatamente em contextos sociais em meio urbano, contextos que nós dizemos, são os bairros sociais, bairros pobres e por aí fora, que são pessoas vulneráveis, pronto, e é verdade, muito por existir um ecossistema entre organizações sem fins lucrativos que apoiam a emergência de processos locais, como também haver muita irreverência de certas pessoas. E, portanto, isto produz qualquer coisa. E outro contexto muito interessante é exatamente no meio rural, que nós normalmente valorizamos, onde se encontram em vários sítios poderes de inovação muito interessantes. Isso tem tudo a ver com os incentivos, Álvaro. Porque o que é que leva as pessoas a criar empresas? É porque pagam menos impostos? É porque contam umas histórias bonitas? Ou é porque precisam? Pois, essa é que é a questão crucial. Essa é que é a questão crucial. E o que está a acontecer, por exemplo, na parte, e voltando ao envelhecimento, o empreendedorismo de envelhecimento, se quiseres... Era isso que eu ia falar, para puxar a conversa para aí. O empreendedorismo com envelhecimento é que, ou a partir do envelhecimento, ou com destinatários envelhecidos, tem tudo, e é um ecossistema todo que ainda está por criar, que é uma coisa interessante, não está, e começa-se a ver a evidência de que não fomos treinados para ser empreendedores. Porque tu tens muitas pessoas mais velhas com imensas experiências, imensas competências. Imenso capital. Com esse capital. Mas que já acreditaram que os seus sonhos não valem a pena. Que não serão capazes de concretizar os seus sonhos. E nós, enquanto sociedade, não temos exatamente aqueles contextos que permitem que esta pessoa faça o seu pequeno projeto de 3 meses, de 2 meses, de 8 meses. Não tem que ser criar uma empresa, não é? Não tem que ser criar um negócio de milhões. Pode ser uma coisa pequenina, mas ter alguma rede de apoio. E é isso que nós também queremos dar com o nosso projeto, é dar um bocadinho essa rede de apoio, esse empurrão, esse conforto a quem quer fazer um projeto pequenino e que não tem que passar por ter milhões para investir ou ter que pensar a fazer um plano a 10 ou 20 anos. Não, pode ser um projeto mais pequeno. E desse depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, e pode ir fazendo trial and error, não é? E então, isso é, sim, este projeto criar tem muito para andar. Este projeto de criar comunidade, a pessoa que pôs a ideia cá fora e é o grande motor que isto aconteça, é uma pessoa muito especial para mim, já trabalhei com ela desde há 40 anos para cá, em vários, chama-se Luísa Beltrão e faz 80 anos daqui a uma semana ou 2 semanas. A Luísa há
15 anos atrás ou 20 anos atrás, foi ela quem lançou a ideia de fazer outro projeto de inovação social chamado Pais em Rede, para o empoderamento das famílias de pessoas com deficiência, e criou núcleos pelo país inteiro. Tinha na altura 60 anos, ou 65 talvez. O projeto que eu fiz em Londres para eliminar a fome, a pobreza alimentar e o lixo alimentar, foi cofundado por mim, pela Lottie, que tinha na altura 80 anos, e pelo Chris, que tinha 50 e poucos. O Chris reformou-se da BBC, ele foi diretor de arquivos, foi diretor de 400 pessoas, para se dedicar a projetos de impacto e causas. Nós fizemos uma revolução antes da palavra excedente alimentar ser configurada na lei. Eu fui ao Parlamento, ao Houses of Parliament, na consulta que eles fizeram para construir a nova legislação. E nós tínhamos membros da nossa equipa com 20, e a grande instigadora das ideias era uma pessoa de 80, e tudo que estava pelo meio. Isto para dizer, não é tão difícil ativar as pessoas, os recursos que temos, para que elas acreditem nos seus sonhos, nos seus direitos, nas suas novas formas de viver. É difícil desconstruir o contexto e a cultura onde estamos. Isso também foi uma grande lição que eu aprendi nestes anos todos, que é: não há nada mais difícil do que mudar um sistema do qual nós dependemos. Não existe. É mesmo muito difícil. Só que temos que acreditar que é possível. A questão é, deixamos os egos de lado. Porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer? E mergulhamos e abraçamos essa cultura colaborativa. E este é caminho que se faz. Não acontece, não vem num livro que a gente lê e no dia seguinte o mundo mudou. Não é? É muito mais profundo. Mas pronto, Não vejo mágica, não. É preciso mesmo trabalhar e é preciso mesmo tempo, é isso? É mágico. É mágico porque eu acho que a essência de nós todos está adormecida, ou está atrofiada, ou está metida para o lado. Mas quando nos conectamos, o que trazemos para fora é absolutamente transformador. Essa questão da conexão é extremamente importante. Deixa-me dizer já agora aqui uma outra coisa que acho que é bastante importante, que é o seguinte: nós temos percebido aqui, por exemplo, no lado bom, eu depois acabei por me juntar ao lado bom, à cooperativa, aliás também sou um dos fundadores, por culpa da Cristina, e agora também estamos a tentar arrastar a Mariana por aí fora. A tentar é um relativo. Mas uma das coisas que nós temos percebido é que, por exemplo, agora fala-se muito na silver economy, na economia grisalha, por aí fora, mas na perspectiva do vamos vender produtos a estes tipos. Não. Mais uma vez. É uma estupidez. Isso é uma feita estupidez. O poder, o potencial que as pessoas mais velhas, juntas com pessoas mais novas, têm para construir soluções para uma sociedade é imenso. Verdadeiramente imenso. Porque é muitos anos de experiência, são muitas relações construídas, muitos erros cometidos e muitas aprendizagens feitas. E, portanto, quando enquadradas num contexto positivo, e por isso é que é a lógica do lado bom, que é passar do olhar para isto de uma forma negativa para olhar para isto de uma forma positiva, quando pensamos neste contexto, então a partir daí é perfeitamente possível, porque há conexões positivas, porque as pessoas querem estar com as outras e co-construir com as outras, nós de facto conseguimos construir soluções extraordinariamente interessantes e de longo prazo. Que permitem fazer, inclusivamente, com que aqueles regressados, que devem ser para aí uns 40% a 50% na nossa geração, eu tenho 56, Fernando, tu e eu estamos tramados. Eu tenho 61, Álvaro, portanto não vamos jogar nesse jogo. Não, nós já estamos tramados, se não tivermos a percepção de que temos que ir construindo isto e já numa perspectiva diferente. Aliás, eu tenho um... Então deixa-me interromper, que eu fiz essa pergunta há bocado e ainda não me responderam. Há bocado perguntei, mas isto é uma coisa para as pessoas começarem a preocupar quando tiverem 80, 70? Eu respondi muito antes. Ela respondeu, muito antes. Muito quanto? Com 40, pelo menos 50 no máximo. Pensar antes, claro que sim. Ir preparando...
Até Eu porque acho que é totalmente de acordo, mas é outra logo desde coisa. pequeninos. Acho que é uma cultura que nós temos que criar, plantar, semear, nutrir e que passa a ser normal. Acho que o sermos, o estarmos condicionados à idade cronológica, e é importante perceber que nós temos múltiplas idades, não temos só a idade cronológica, condenou em muito a capacidade de nós abraçarmos e percebermos e darmos e respeitarmos a pessoa enquanto pessoa. Passámos a ser enfiados em caixas e a estrutura da sociedade diz: primeiro és criança, depois és estudante, depois és trabalhador e contribuidor e depois vais-te reformar. Deixe-me acrescentar que, por exemplo, nos Estados Unidos levam isso mais longe, porque criaram aquela ideia das gerações. Há as gerações dos boomers, nós, no fundo, dos que nasceram a seguir a... Enfim, nós não, eu não estou aí. Nasceram a Eu seguir já sou da à X. Segunda Guerra Mundial, depois há a geração X, há a geração Z. Criam montes de etiquetas, montes de rótulos. Caixinhas. Pois lá está a Mariana outra vez a dizer que a culpa é tudo da pessoa da marca. Repara, tu agora tens uma indústria de profissionais, vai ao LinkedIn e procura, e eu até te posso enviar um estudo que foi feito no Reino Unido, em como tudo isto é falso. Aliás, as pessoas nos anos 60 foram muito mais ambientalistas e muito mais preocupados e lutadores por uma sociedade justa, ambientalmente positiva, etc., do que são estes novos. No entanto, isso não vem... Mas, se tu fores ao LinkedIn, agora há uma categoria profissional de consultores e consultoras para ajudar as empresas a conectarem-se com os millennials e os Zs e os Ys e não sei o quê, como se isto fosse uma coisa natural. Não, isto é mais um raças produto. diferentes, É mais um produto. Mas nós olha, vou-te mostrar nós uma temos coisa. de terminar o nosso... Então vamos terminar. Não, mas mostra porque isso é importante. Isto vem de um projeto que tem sido feito nos últimos 8 anos, talvez, que está ligado com aquela coisa que eu fui estudar de design relacional, e que diz, e que tem demonstrado, tem feito testes e experiências e a validação, e tem mostrado que o que é importante aqui acontecer é criar estas duas coisas em simultâneo e em paralelo. Um sistema de participação, o tal ecossistema, e um sistema de suporte, que é a plataforma que permite que esta revolução aconteça. E aquilo que estávamos a falar há bocadinho, eu até queria... Aqui está. Uma plataforma de suporte à vizinhança, à construção da vizinhança, onde as pessoas colaboram e constroem mini projetos, como a Cristina estava a falar, e que são aprovados dentro da comunidade e que são implementados em 7 dias e são testados e com o envolvimento das pessoas. Deixa-me perguntar uma coisa, quando falamos aqui de comunidade, qual é o papel que as juntas de freguesia, as câmaras municipais têm ou podem ter ou têm tido neste processo? Estou a perguntar isto também porque somos capazes de vir a ter um autarca, ainda não está confirmado, mas devemos ter um autarca connosco numa das próximas semanas, e estou já a querer fazer a ponte para esse episódio. Eu acho que tem um papel crítico. Uma das grandes reflexões que pode acontecer para esta grande transformação é a lógica, o paradigma em que vivem. Portanto, o que é que nós temos hoje? A autarquia e a junta de freguesia estão submetidos a uma lógica de prestador de serviços. Você não faça nada, nós retiramos o lixo. Você não faça nada, nós fazemos por si. E atribuem ao cidadão um papel de ser apenas consumidor ou contribuidor, não ter que fazer nada. Controlado. Pronto. O que acontece é que a autarquia ou a junta de freguesia poderiam já ter como ambição, imaginemos daqui a 20 anos, não existir sequer. Existir fórum de cidadão, existir vizinhança e cultura local suficientemente empoderada para que as próprias pessoas tomem decisões, juntem-se
e juntem os recursos. Mariana, tenho que interromper para perguntar assim, Mariana, se sabe perfeitamente que o que está a dizer é uma utopia, não existe. Ninguém vai trabalhar para obter como objetivo deixar de existir, deixar de ser necessário. Olha, Fernando, acontecer. Quando nós formamos o Plan Zeros, essa organização para combater a fome e o lixo alimentar em Londres, no nosso manifesto, o nosso desejo era deixar de existir em 10 anos. Deixarem de ser necessários. Neste momento, deixar de existir, extinguir-se, porque os problemas que estávamos a resolver estariam resolvidos. Ou pelo menos estariam limitados. Neste momento sabemos que não é em 10 anos, mas que pode ser em 20 ou em 30. A questão é, nós estamos neste momento a viver um paradigma em que se inventam coisas para sustentar empregos e trabalhos que já não têm nenhuma razão de existir e as pessoas não estão preparadas para desistir daquele trabalho. A Cristina começou esta conversa... É um excelente lançamento para um novo episódio, claramente. A Cristina começou esta conversa a falar na importância, a Cristina e o Álvaro, da reinvenção das nossas vidas. Nós ganharmos este músculo de nos reinventarmos. E o século XXI é uma energia totalmente diferente da do século XX, que era command and control. Claro que já temos 2 décadas, claro que é um processo lento, claro que há países mais acelerados do que outros, mas é mais do que claro, e estas coisas de inteligências artificiais, transições digitais, não nos deixam grande alternativa de que nós temos que saltar fora desse paradigma, da lógica do prestador de serviços, da lógica de sermos apenas um consumidor passivo. E deixe-me perguntar-lhe, esta situação dos orçamentos participativos que muitas câmaras pelo país fora utilizam, eu vivi em Santarém quando isso foi experimentado em Santarém, que foi das primeiras câmaras a fazê-lo, não entra ou não pode entrar exatamente nesta lógica de apoiar as iniciativas dos cidadãos? Pode e deve. Qual é o erro? Aqui em Lisboa é que eu conheço melhor e conheço a de Cascais e as duas sofrem do mesmo erro. Faz-se uma cola, as pessoas põem energia e submetem propostas. Depois faz-se uma call e se essas pessoas tiverem grandes networks, mobilizam as networks para votar nas suas propostas, mas se não tiverem, as propostas ficam invisíveis e são já desclassificadas, independentemente do impacto e do valor que tenham. Depois, há uma equipa de técnicos obscura que está na Câmara e que vai fazer uma decisão se este projeto se pode ou não pode implementar. Já aí retiramos a ownership a quem propôs. E quem implementa é a Câmara e a Junta, nem sequer são as pessoas. Não me lembro se vão a uma segunda votação, penso que sim, mas quando vão passar à implementação, a Câmara retira completamente o ownership das pessoas e diz, nós, Câmara, nós tratamos a partir de agora é connosco, a pessoa já não se mete mais. E, portanto, essa lógica destrói o princípio ou a semente de ser uma plataforma participativa e empoderadora das pessoas. Muito obrigado. Portanto, não é colaborativa. Atenção, e não é colaborativa, como a Cristina está a dizer, é competitiva. Ou seja, a Câmara decide quanto dinheiro vai lá pôr, a Câmara decide para onde é que vai o dinheiro, a Câmara decide como é que se vai fazer, as pessoas não são envolvidas em fazer, e mais, põem os bombeiros a competir com a escola, a competir com os escoteiros, a competir com os vizinhos, a competir com a ideia do empreendedor, a competir... Isto não tem lógica nenhuma. É um orçamento participativo que não é nada. É um teatro. É um teatro, mas... As transformações fazem-se por etapas e só o facto de já se ter feito já é um passo gigante. Sim. Exatamente. E dá palco... uma boa ideia mal executada. Mal executada. E depois há um problema sistémico no nosso país, que é... no nosso país não, porque isto até no Reino Unido, que eu conheço melhor, é igual, que é... Gera-se a expectativa, mobiliza-se as pessoas e há uma energia criativa que vem ao de cima.
e depois desempoderam-se, e as pessoas, no momento em que perdem esta ilusão, vão se tornar cínicos e vão se tornar resistentes ao próximo, porque é, eu para quê? E isto acontece, por exemplo, as calls for innovation das casas do impacto da vida, das incubadoras, das startups. No final, vão eleger 3 projetos. E todos os outros que demonstraram energia e que até foram lá, e se calhar até foram aos bootcamps e isto e aquilo, e no final não têm a sorte ou o privilégio de ser o projeto eleito, o que é que se faz? Energia desperdiçada. Não há ainda, que eu saiba, uma plataforma que vai buscar todas estas pessoas que já deram provas de que até têm vontade de fazer e que diz, vamos criar aqui condições e tu vais para a frente com o teu projeto. Não ganhaste o primeiro, o segundo e o terceiro prémio, não há problema. Vamos buscar e vamos fazer. É um problema da maior parte destas organizações. Isto acontece um bocadinho em toda a Europa, há inúmeras iniciativas desse género, muitos concursos de ideias e a verdade é que quando selecionamos 3 entre 30, nunca sabemos se vamos deixar de fora 27 fantásticos projetos ou se pelo contrário todos 30 eram uma porcaria e vamos apoiar 3 que não adiantam nada. Mais uma vez, porque estás na lógica competitiva e não na lógica construtiva. E sabes que mais? Era aí que eu ia chegar, exatamente. É que o que faz implementar as coisas e as novas ideias não são as ideias, são as pessoas. E os laços que têm entre eles. E o que os júris avaliam, põem lá se calhar 10% para a equipa, mas o que avaliam é a narrativa que aquela equipa conseguiu construir muitíssimo bem, porque tinham um bom copywriter, um bom marketeer, etc. Estamos ao marketing e à publicidade. Outra vez. É a narrativa que convenceu um júri e não a equipa que está por trás, ou a competência e a vontade e a energia e capacidade de iterar e de lutar contra as barreiras que vão aparecer. E, portanto, olha, na Semana de Empreendedorismo de Lisboa, eu assisti a várias coisas. E sabem o que é que foi assim, a grande facada que eu levei no meu coração? Foi ouvir em vários dos eventos a que assisti dizer que os projetos que estão a ser submetidos hoje em dia são medíocres. Foi no evento do Clube da Criatividade ou dos Criativos de Portugal dizer que hoje há uma falta de coragem enorme e o produto da criatividade que aparece por via de quem são os product managers e product owners é medíocre, quando nunca tivemos tantos recursos para que fosse excelente, mas estamos reféns de umas métricas que alguém decidiu e de uma cultura da mediocridade. E isso... Mariana, deixe-me, por favor, interromper para acrescentar qualquer coisa que discorda e concorda ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é isto. Há 20 anos que conheço este ecossistema, esta coisa dos empreendedores e dos investidores em Portugal. E há 20 anos que eu ouço sempre as mesmas duas coisas, que é, do lado dos investidores, não aparecem projetos de jeito. Isto é só projetos sem jeito nenhum. Do lado dos empreendedores, não há financiamento. A gente tem excelentes ideias e não arranjamos quem apoie. Mas repete-se, nada muda. E dentro destes 20 anos, a verdade é que o ecossistema evoluiu imenso, que hoje há muito mais meios, não só há muito mais apoios para construir bons projetos, como há depois muito mais meios para financiar o desenvolvimento desses projetos. Portanto, há muita gente a trabalhar nisto, portanto, já não devia ser igual. E sabes o que é que disseram num dos eventos? A linguagem, as especificações, os formulários, etc., para as candidaturas, é tão complicado que a maior parte das pessoas que querem pôr a mão na massa e fazer acontecer nem querem perder tempo com isso. Então aparecem as empresas e os consultores que vão ajudar a traduzir aquilo em linguagem que o português entenda ou a pessoa comum entenda. E ao introduzir isto, já está tudo desviado. Ou seja, tens toda a razão, e eu
não assisti tão perto como tu aos 20 anos de criação do Na ecossistema. verdade é mais do que 20. Há 20 anos que fui para a Inglaterra, mas desde que voltei tenho estado a observar muitas coisas. Há algo aqui que tem que, na filosofia da forma como se estão a fazer as coisas, tem que mudar para ser real. São pessoas. Nós temos de concluir, porque são 12h30, tens toda a razão. Mas temos de concluir. Dava para outra conversa. Dá para outra conversa. Deixa-me Adorei. só reforçar aqui uma coisa de Maria Ana. E depois aqui afinar uma outra. O que a Maria Ana, o que eu conheço da realidade concreta, e eu trabalho muito e trabalhei muito em intervenção comunitária, desenvolvimento comunitário em bairros sociais, na relação com câmaras e autarquias, é exatamente este perfil que a Mariana está a definir. Infelizmente, isto é assim. Felizmente, depois há pequeninos passos, e estamos melhor do que estávamos, sem dúvida nenhuma. E há pequeninos passos, e há pequeninos espaços, onde acontecem coisas extraordinárias, que normalmente não têm esta competência para se venderem junto dos investidores que falam um jargão muito fixe. Pronto. E depois estes processos são manipulados, mais uma vez, pelo marketing. E isto que a Mariana estava a colocar em cima da mesa é muito importante. Porquê? E depois é muito giro, que eu estava a olhar para nós os quatro e estava a pensar assim, nós de qualquer modo somos designers e marketeers, ou tivemos lá, e portanto nós somos os principais responsáveis. A culpa é nossa. Toda uma cultura. É verdade, mas é nossa. E depois estava a pensar, mas não é nossa, só nossa. É uma cultura inteira. E isto só sublinha bem e destaca bem o que a Mariana tem estado a dizer. Que é, nós temos uma cultura que nos leva claramente a conseguirmos deturpar processos extraordinários das comunidades, altamente colaborativos, para os marketizar de uma forma impressionante, extraordinária, que desvaloriza, descaracteriza e condena quase, ao insucesso em vários casos, processos verdadeiramente extraordinários. Exato. E porquê? E quando tu olhas para isto, porque nem quero ir lá, que sofrimento. Mas quando tu olhas para isto e pensas assim, ok, então mas como é que isto tem que ver com o envelhecimento e com tudo o resto? E tu pensas assim, é que são muitos anos que nós passamos por esta máquina trucidadora de pessoas. E, portanto, as pessoas mais velhas foram trucidadas por este mecanismo. E tendo um valor excepcional de inteligência e de competências, são consideradas não úteis, não inteligentes, não criativas. E, portanto, estamos a desperdiçar um recurso extraordinário que temos na nossa comunidade e criarmos uma máquina para ir comendo estes miúdos que vão entrando neste sistema, de modo a transformá-los em velhos com as mesmas características. Epá, isto é, no mínimo, uma enormíssima aberração. Felizmente, nós temos conseguido encontrar críticos revolucionários. É o caso da Cristina, é o caso da Maria Ana, claramente, que mudam este paradigma e dizem, não, malta, vamos lá ver se acordamos. E, portanto, porque podemos fazer coisas diferentes. E que há condições efetivas, como a Maria Ana apresentou nos exemplos ingleses, que nós conhecemos também de Aveiro e de outros territórios nacionais, onde também se fazem coisinhas deste género. E propostas como a Cristina traz, sim, temos propostas excepcionalmente interessantes para conseguirmos resolver isto. Agora, acordemos, caramba. Acordemos, que essa é a primeira questão. E essa é uma ótima forma de acabar, acordemos. Acho que sim, acordemos é uma boa forma de acabar, mas ainda queria pedir-te, Álvaro, ou um de vocês, quem quiser acordar convosco, como é que vos contacta? Onde é que vos encontra? Onde é que vocês andam? Onde é que esta coisa do lado bom, onde é que está o lado bom? www.ladobom.pt. Pronto, ok. Tem lá um formulário de contactos, por exemplo. Pronto. Ótimo. No meu caso, podes procurar intransitos.pt. Excelente projeto. Intransitos.pt. Mas eu tenho uma boa parte da minha vida dentro do LinkedIn, partilho muitas coisas, eu faço muitas coisas. O Intrânsitos é um projeto, criar a comunidade é outro. Tenho uma coisa, uma vez por mês, uma coisa chamada Matchbox, que é online e que é um grupo espontâneo de resolução de problemas. Uma vez por mês, qualquer pessoa pode submeter um problema e há uma comunidade de pessoas muito diversa que se junta para ouvir a pessoa, ouvir o problema e gerar
soluções para o problema. Isto são sementes para construção de redes colaborativas. Exatamente. Então, depois tens sempre a possibilidade, todos. e tens sempre a possibilidade de dizer assim, olha, eu sei que o Álvaro esteve lá naquela situação com a Mariana, deixa-me falar com ele que ele vai passar a Mariana, e o mesmo à Cristina, e o mesmo ao Fernando. Exato. É esta ótica colaborativa, claramente. Basta Vou pegar agradecer a todos a presença, que é para ver se fechamos isto antes das 2 horas, porque nunca tivemos um episódio tão longo. Agradecer a todos terem disponibilizado este tempo, agradecer a quem nos ouviu, quem nos viu ou quem nos vai ler, e agradecer também aos produtores, à Crivosoft pela produção gráfica, ao Hugo Gaspar pela música, e a todos um bom fim de semana. Para a semana, já sabem, estamos de volta com um novo episódio, com algo completamente diferente, obviamente, como sempre, mas que vai ser importante para melhorar a nossa qualidade de vida.